Então, o que acontece, pessoal? Eu peguei aqui um indicador, o indicador do espião, da respiração do espião aqui, que mede a média descontada das empresas, né, dos ETFs. E nós temos aqui um indicador extremamente importante e muito assertivo. Esse indicador ele possui uns 30 a 40 anos de existência. E basicamente, quando nós chegamos nesse nível duas vezes com o fundo formado em suporte, apoiado em suporte, geralmente se o preço se segura nessa região de sobrevenda, isso significa que é um descontaço. Então as ações elas estão a um nível extremamente descontadas e que vão atrair investidores de curto prazo, estimulando uma alta agora temporária, tá? Essa alta ela vai ser uma alta que vai provocar um movimento lateral no S&P 500, na minha opinião. Não uma derrocada, nem um derretimento muito forte de suporte como todo mundo está esperando. Todo mundo agora só fala de Bitcoin a 14, 12 mil dólares. Eu acredito que isso vai acontecer? Sim, só que vai levar alguns meses para isso acontecer. Não acredito que o Bitcoin vai chegar nos 12 mil a 14 mil dólares agora no curto prazo. Não semana que vem, nem na outra semana. Acredito que isso possa acontecer, mas vai ser daqui uns 2 ou 3 meses, tá? Talvez até mais. Então, o que acontece? Esse indicador aqui, ele tem o seguinte. Todos os investidores que compram ações nesse ponto de 50 dias, da média de 50 dias, de preço descontado nas ações, tem 100% de chance, 100% das vezes, um ano depois, ou seja, de 6 a 12 meses depois, o mercado estava precificando valores mais altos, ou seja, todos os investidores que compram nesse ponto, 100% das vezes tiveram lucro 6 a 12 meses depois do preço comprado descontado nessa região. O que significa que, se a gente pegar, e isso é um dado de indicador de sentimento tradicional, ok? Se a gente pegar esse dado e ver, dar uma olhada agora no BTC, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no Bitcoin primeiro, antes da gente ir para a Nasdaq. Né? Se a gente for ver o Bitcoin aqui e a gente traçar um plano para o Bitcoin, no curto prazo, ele está fazendo uma barra que eu chamo de barra de reversão, tá? E essa barra de reversão, ela está formando três fundos aqui. Nós temos esse fundo aqui, aliás, perdão. Nós temos esse fundo aqui no gráfico diário, nós temos esse fundo aqui, então um fundo mais baixo, um fundo mais alto, um fundo mais baixo, e agora uma barra de reversão com bastante força no fundo da direita. Isso aqui é uma tentativa de construção de fundo, tá? Com a aproximação da média 8 semanal e com essa grande sombra vendedora, me leva a crer que amanhã em diante a gente vai ter alta, tá? Isso aqui ele vai formar um fundo aqui, certo? Por quê? Porque vai, pô. Porque vai e porque vai acontecer e é exatamente isso aí, tá? Então o preço ele vai ir na direção da entrada dessa barra aqui, ó, tá? Que é essa barra aqui. Então quem shortar hoje vai perder todo o seu capital. Basicamente é isso. Vão ser liquidados, tá? Por quê? Porque o movimento continua lateral. O movimento continua lateral, ele está construindo um suporte gigantesco aqui, que vai levar um tempo grande ainda para ser perdido, tá? Pois se trata do topo do ciclo anterior. O topo do ciclo anterior se você pega lá atrás, lá em 2017, esse é o topo do ciclo anterior. Aqui ele está tentando consolidar um bear trap. Se fosse sozinho, eu até não confiaria tanto. Mas como ele está fazendo junto com o S&P 500 e com a Nasdaq, tá? Então tanto a Nasdaq quanto o S&P 500 estão fazendo bear trap, que é uma armadilha, ou seja, uma formação de um fundo duplo verdadeiro. Isso significa que nós podemos ter daqui em diante 3 meses de alta, de pullback para o preço lá na frente continuar caindo. Vou explicar isso para vocês, tá? Então, por exemplo, ontem eu acreditava que ele ia romper esse suporte, ia perder o suporte, ia trazer bastante queda. Como ele não trouxe essa queda e fez o contrário, ele entrou força compradora, incluindo aquele indicador espião,
nós temos o seguinte, nós temos a probabilidade muito forte dos preços, não só da Nasdaq, como do S&P 500, de voltar até esses níveis aqui em cima. Então, quem comprar agora aqui, na minha opinião, vai estar comprando um fundo de curto prazo. O fundo de curto prazo, geralmente, ele aparece em bear trap, e no caso, em topos de curto prazo, bull traps, certo? Como ele vem fazendo um bear trap aqui, uma tentativa de um bear trap, e tá várias coisas, várias pecinhas conectando, estão mostrando que nós vamos ter força compradora na abertura de outubro, eu acredito que vale a pena ficar comprado agora no curto prazo. Então o que eu faço? Eu vou lá, eu entro no pilasfolio.com ou baixo o aplicativo no meu celular, então para quem tem carteira, e hoje eu vou fazer um aporte aqui, vocês não precisam fazer o mesmo aporte do que eu, tá? Eu já fiz o aporte, só que eu já vou colocar ele aqui. Deixa eu só lembrar, foi, tá, $2.000, foi R$10.000, tá? Não precisa comprar $2.000 como eu vou fazer, tá? Vou selecionar a carteira do Café do Bitcão e eu vou salvar aqui, tá? E aqui a gente vai avaliar então o lucro que a gente vai ter nos próximos dias aí, apenas comprando Bitcoin. Meu objetivo é só comprar o Bitcoin, porque a dominância do Bitcoin está voltando a subir, tá? Então, se a dominância do Bitcoin bater o fundo, está em suporte, o S&P 500 está fazendo bear trap, a Nasdaq está fazendo bear trap também, e o suporte das três coisas é muito forte, o suporte da Nasdaq é forte, o suporte do S&P 500 é forte, e o suporte do Bitcoin é forte, essas três coisas, mais o suporte da dominância do Bitcoin, sugere que o Bitcoin vai atropelar as altcoins agora no curto prazo, se ele conseguir manter essa escalada de alta. Como ele fez um movimento que eu gosto bastante, que é um movimento de triângulo de alta, tá? Ou xícara dos deuses, né? Eu acredito que no mínimo ele vai vir até a metade da dominância aqui, ou seja, ele tem espaço para os próximos dias de entregar alta, tá? É quase probabilidade de mais de 90% do Bitcoin subir agora nos próximos dias. Aí nas próximas horas também. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa também. Então, a gente está juntando tudo isso. O Ethereum está dentro de um caixote, tá? Então ele tem um caixote, topos e fundos, mercado lateral. O mercado vem andando em lateralidade. Na minha opinião, ele vem para estourar primeiro para cima, romper para cima, talvez chegar até os $1.550, para depois ele vir perder e testar mais uma vez os $1.000, pois acredito que o Ethereum vai fazer esse tipo de movimento ainda aqui, tá? O Ethereum, na minha opinião, ele não formou fundo duplo ainda, mas ele pode vir a testar mais lá adiante, mais para o final de outubro, ou talvez metade de outubro em diante, o fundo, né? Ou perder o fundo aqui. Como esse movimento aqui, ele pode ficar lateral por mais um tempo, ele pode adentrar em outubro lateral, esse movimento aqui ele vai ser longo, vai ser demorado, tá? Então talvez vá acontecer de lá em dezembro, novembro, talvez, dele vir realmente a perder e voltar para os $1.000, tá? Não acho que o movimento vai ser rápido, acho que o movimento vai ser lento. O que sugere isso é esse canal paralelo aqui, tá? Então esse canal paralelo que nós temos aqui, esse canal paralelo aqui vai fazer com que o Ethereum no curto prazo possa vir aqui aos 1.580, perder depois mais tarde aqui na frente. Então isso é um longo período de tempo, tá? É um movimento longo. Então o que eu faria? Eu apostaria alta no curto prazo, com expectativa de queda no médio e longo prazo. Nós estamos passando por um dos momentos mais únicos da história dos mercados. Acho que o mercado ele vai cair bastante ainda. Só que ele vai demorar para cair. Ele vai demorar para perder esse suporte. Eu avalio que esse suporte, por exemplo, de $19.000, ele tem a mesma força do suporte que nós vimos lá em 2018 na casa dos $6.000. Ele foi um suporte tão espancado que ele levou 11 meses para perder, tá? E a gente pode realmente ver isso acontecer mais uma vez. Então a gente pode estar no início desse movimento
E tem um detalhe que me incomoda muito nesse gráfico do Bitcoin, que é o seguinte, e que me torna com a expectativa de alta de curto prazo, que é exatamente isso daqui, ó. Quanto o Bitcoin ronca, né? Que é exatamente isso daqui. A gente dobra o canal ele respeitou esse movimento, ele atingiu a máxima, atingiu a mínima, atingiu a máxima mais uma vez, atingiu a mínima, atingiu a metade do canal. Agora ele perdeu, atingiu a metade do canal, atingiu a mínima. Agora o comum é ele voltar para cá, ó, para 36 mil, tá? Como um movimento de pullback para o preço continuar caindo. Então, como a gente sabe que no primeiro trimestre do ano que vem as coisas vão piorar para as grandes empresas, pode ser que a gente consiga atingir esse pullback aqui. Esse é o pullback que eu já estou de olho há um bom tempo, que eu quero capturar, que é um pullback de alta que a gente chama de alta de 3 meses a 6 meses. Ele é um pullback, ou seja, um movimento de alta que acontece no meio de um ciclo de baixa para o preço continuar caindo, tá? Então, geralmente lá na frente o preço tenderá a continuar caindo e finalmente poderia perder, né, o suporte dos 19 mil dólares.